meu Deus, estamos aqui de novo, Senhor. Estamos aqui para te agradecer, como sempre, todos os dias. Te agradecer por esse ar que nós respiramos, por tantas coisas que nós temos, principalmente, Senhor, pela tua misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quantas vezes existem pessoas que abrem a boca sem a mínima noção, sem o mínimo conhecimento e dizem: ah, mas Deus não nos ama, Deus é um carrasco, Deus permite que a destruição aconteça, Ele é algo muito maléfico, enquanto é totalmente ao contrário. Pai querido, muitas vezes o ser humano quebra a cara, o ser humano se ilude, o ser humano ele cai nas conversas dos outros por falta de conhecimento. Muitas vezes, Senhor, nós vemos pessoas que não sabem nem sequer ouvir a tua voz, não têm esse discernimento do teu Espírito Santo. Mas aqui, meu Deus, nós reiteramos novamente dizer: as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E estas pessoas, elas têm uma oportunidade incrível de poder te conhecer, de poder mudar esse conceito que foi colocado por pessoas mal intencionadas. Pai querido, eu coloco nesta oração também, em especial, a Rádio Igaraçu. Senhor, continue abençoando a Vera, continue lhe dando força, continue lhe dando sabedoria, sabendo da sua batalha de todos os dias, Pai. Abençoe a sua mãezinha, que já está aí com seus 90 anos. Que o Senhor possa sempre colocar sua mão estendida, que acampe os teus anjos, Senhor. Lhe dê o livramento. Porque eu tenho uma gratidão enorme à Vera. E ela já sabe disso. E que em nome de Jesus, papai, tome à frente daquelas pessoas que precisam. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu não preciso falar nomes, mas tu conheces muito bem aqueles que estão passando por momentos difíceis. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus, toma à frente mais um dia. Que nós possamos honrar e engrandecer o teu nome. Porque a honra e a glória é somente para ti. Nós não somos nada nem ninguém para termos esse privilégio. Em nome de Jesus. Bom dia, povo do Kawai, bom dia, povo da nossa transmissão. Hoje eu tô de preto, eita lelê, não estou de luto, tô parecendo aquelas coisinhas que só aparece a cara, né? Muito obrigado pelo seu carinho, você que está assistindo a gente na nossa transmissão ao vivo, 7 da manhã todo dia. Você que está no Rádio Igaraçu, 87,5, a rádio que está no seu coração, Rádio Vitória do Recife. Você aí boa tarde, obrigado por esse privilégio de estar almoçando com você, de ser a sua melhor companhia aí no seu almoço. E claro, lógico, evidente, obrigado para você que está aí nas plataformas digitais, em qualquer canto do mundo. Muito obrigado mesmo por todo esse carinho e o seu respeito com o nosso trabalho. Hoje, programa de número 104, hoje é terça-feira, 16 de junho de 2026. Bora para a história. 1897. Foi assinado um tratado que anexa, engraçado, né? Anexa, ou seja, coloca também a República do Havaí lá nos Estados Unidos. É uma coisa meio Fernando de Noronha aqui com Pernambuco. E a República ela só seria dissolvida um ano depois. E daí, em 1911, acontece a fundação da IBM. Né? A IBM é uma empresa de informática lá nos Estados Unidos. Quem não se lembra da IBM, né? Hoje é aniversário, sabe de quem? Eu, por coincidência, eu assisti ela quando eu era pequeno. Pois é, ela, Rodrigo Faro, eles fizeram parte de um programa. A filha de Antônio Marcos e Vanusa, Areta. Sabe quem é aniversário hoje? Ticiane Pinheiro. Isso mesmo. E sabe como é que é o nome dela agora de casada?
Ó, Ticiane Andréia Mendes Pinheiro Tali. Tá vendo? Fez questão do tal travo no nome, né? Ela nasceu em 16 de junho de 1976. Então, feliz aniversário, Ticiane Pinheiro, e feliz aniversário para tu, criatura! Fazendo aniversário hoje, 16 de junho. Que Papai do Céu te encha de muita felicidade, viu? Não esqueça disso, não. É a melhor previsão astrológica para a tua vida. Muitas bênçãos na tua vida, isso sim. E agora vamos saber se chove ou se não chove aqui na nossa cidade. Então vamos aí à previsão do tempo fornecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E o seguinte, Recife está com intensidade de ventos fracos. Umidade máxima do ar 95% e a mínima 65%. Temperatura mínima para hoje 24 graus e a máxima 29. Hoje estamos com um tempo com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas durante todo o dia. Aquela chuva que começa e depois vai embora. Começa e depois vai embora, entendeu? Então, essa é a previsão do tempo para esta terça-feira, informada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E agora vamos às manchetes dos jornais que circulam nesta terça-feira. O que faz Pernambuco chegar à terceira Copa seguida sem novos convocados? Eu estava inclusive conversando sobre isso com um motorista no Uber. Pois é, né? Tem aquela coisa lá do tipo, ó, fulano tem não sei quantos milhões de seguidores, fulano tá assim, fulano tá assado, então bota ele, né? Pois é, esse é um dos segredos do porquê que não existe os novos talentos lá dentro da seleção brasileira, né? A PGR rejeita a segunda proposta de delação de Daniel Vorcado. Se fosse ao contrário, Vorcado já tinha soltado tudo, né? Mas vamos preservar a imagem das outras pessoas. Isso é sagrado. Até uma criancinha já sabe. Com o goleiro Vozinha, Cabo Verde segura a favorita Espanha em empate no Mundial da Copa. Estados Unidos e Irã assinam acordo à distância. E Benjamin Netanyahu garante que a luta ainda não acabou. Após pedido de João Campos, Lula reafirma em vídeo o apoio ao socialista nas eleições. E Raquel Lira entrega hospital para a retaguarda do HR. E ainda a orla do Recife tem obra que segue atrasada e fica apenas 33% mais cara que o valor inicial. A gente quer novidade, né? Pois é, e vamos para o momento de humor do nosso programa, A Casa dos Pedrão. Isso mesmo, é um único. Engraçado que eu estava escutando aí, meu tio mudando de estação, eu não sei qual foi a emissora, mas ele estava escutando uma resenha onde os caras estavam com aquela risada do Nutley, estavam não sei o que, falando umas piadas. Eu digo, né, vamos quebrar o protocolo. Sejamos mais humanos na hora de nos comunicar, porque o povo está cansado de robô, né? Pois é. Você quer começar por Bimbo ou Cumbuca? Me diz aí, pelo amor de Jesus. E Pernambuco acorda, depois de tanta pressão, com o vídeo de Lula. Companheiro, eu quero dizer que o meu candidato é Jocampo, porque a gente tem uma história de vida. Eu, Miguel Arraes e Eduardo. Então agora eu tenho que continuar com o Jocampo. Quer dizer, foi assim, né? Eu tentei dar uma resumida no vídeo, isso lasca a minha garganta, né? Porque esse tempinho de frio é só misericórdia, a gente tem que tomar cuidado. Pois é.
João Campos fez questão de anunciar, Lula estava lá, né, no G7, e daí o que foi que aconteceu? Ele liberou o vídeo. Então, o que é que Kekel pode fazer numa hora dessa? Eu vou dizer para você só uma coisa, assim, na minha, vamos dizer assim, na minha concepção, simplesmente aquela coisa, Kekel, você já fez sua parte. Todo mundo sabe que você é grata ao presidente Lula por tudo que ele fez por Pernambuco. Então, é aquela coisa, siga seu rumo. A gente sabe que, de todo jeito, haveria uma pressão do reizinho, do príncipe, aliás, né? E a gente sabe que agora vai haver aquela campanha reversa de dizer assim, tá vendo? O próprio presidente Lula disse que ele vai nos apoiar, ele é nosso. Teve até uma novela que passou na Globo que era O Amor é Nosso, estrelada por Fábio Júnior, que não deu audiência. Então vai ser a mesma coisa, querida. Siga seu rumo. Ó os vizinhos, rapaz. Os vizinhos a benção, né? Escutou eu falando aqui em João Campos, ó a cachorrada, tá vendo? Pois é. Então, o ex-prefeito realizou aí na segunda-feira, ou seja, ontem, uma agenda lá em Gravatá, onde realizou o lançamento do programa Chegue Junto, uma iniciativa de escuta popular. Olha que lindo, mulher. E aí, quer chegar junto de João Campos de Raquel, mulher? Ou então tu não vai votar em ninguém? Tu vai votar em Van Moraes, mulher? O que é que Van Moraes fez pro Pernambuco, mulher? Cala a boca, Tieta. Vai cuidar das tuas coisas, vai. Vai lá pro teu cabaré que é melhor, Tieta. Ele diz aqui, né? A gente começa hoje com o Chega Junto, para a gente poder ouvir as pessoas e reforçar a participação popular. E claro, quem escuta acerta muito mais. E a gente vai construir o futuro de Pernambuco junto. Que lindo, cara! A ação, ela, assim, né, não seria a primeira ferramenta de interação com o eleitor utilizada por ele, segundo diz aqui o Jamildo. O presidente nacional do PSB realiza durante suas agendas o Anota Aí, uma estratégia implementada pelo ex-governador e pai, né, Eduardo Campos, ainda nas eleições de 2006. Quer dizer, né, quando a gente chega assim para falar com o prefeito, com sei lá quem, né? Prefeito, vem cá, prefeito. Olha, a minha rua aqui tá sem corrimão, prefeito. Dá um jeito aí. Aí o que é que o prefeito faz? Aí vai dizer assim, fulano, vem cá, anota aqui. Ó, a escadaria aqui do rapaz, viu? Pelo amor de Deus, eu quero isso daqui para amanhã. É assim que eles dizem. Ah, eu sei porque eu já vi, inclusive ainda no tempo de Geraldo Júlio. Quem mais sofria com isso era o Coronel Cássio, né? Porque dizia, prefeito, minha barreira tá assim. Olha, porque aqui tem um buraco que não dá nem para entrar. Daqui a pouco vai ter uma piscina aqui dentro. Fulano, anota aí. Cássio, escuta aí. Então, tem esse sisteminha, entendeu? A ação foi retomada pelo ex-prefeito durante a agenda no Caprichou em Dormentes. Eu pensei que era a bolacha. E em maio deste ano. Agora, preste atenção no detalhe. É bom que o Jamildo botou aqui as audiências. Eu vou dizer para você o pra cá da Copa de Kekel com Johnny. O município de Gravatá é uma das 125 cidades em que os prefeitos apoiam a reeleição de Kekel. Ah, é, né? Padre Joselito lá e a mulher dele, né? E teve um negócio lá que ele não pode fazer nada. Lembrei, tá vendo? Mas vamos lá pro pra cá. Quem é que tá ganhando na Copa? Eita, lelê. Olha, Kekel tá bem aqui, viu? Melhor que nas pesquisas é o apoio dos prefeitos. Mas, como diz aquela célebre música do meu grupo preferido, Metrô, no Balanço das Horas tudo pode mudar. Kekel está com 125 prefeitos. E Johnny está com 41. Aí vem aquela célebre frase que eu não quero falar.
Tem o rapaz que fala da política lá no programa de Vera, né? Que ele manda mais alô do que tudo, né? Aí depois quer continuar a entrevista e o tempo acabou. Mas vamos aqui para o que interessa. Vamos para o placar dos indecisos. Viu? Tá muito bom. O Kekel tá com 125, o João tá com 41. Mas vamos aqui para os indecisos. Quem está na opção da Popélia? Quem não quis comentar? Ok, veja. Ó, os indecisos. Do PP temos 5, republicanos temos 4, PSD, partido de Kekel, também está na casa dos 4. O Podemos temos 3, o PT e o MDB tem 1 cada um. Então, vamos ver aqui, né? Nesse resto de lógica aqui, né? Vamos pensar o seguinte: 5 do PP são da base de Kekel. PSD, partido de Kekel. Então já seriam 9. Republicanos e PT e MDB seriam 6. Então, no caso, né, o Estado praticamente está fechado com Kekel. Pois é. Então, deixa eu quieto, menina. A minha mente é muito fértil. Olha que eu penso coisas que o Fantástico Mundo de Bob está perdendo para mim. Olha, durante a entrega de 184 veículos destinados aos municípios, por meio do programa Move Suas, lá no Palácio do Campo das Princesas, Gegel, sabe quem é Gegel, né? Miguel Coelho? Isso. Tá lá na peleja do ídolo de pano, né? Dudu tá virado no giraia. Ele não quer que Miguel seja o pré-candidato. E nem que ele seja o pré-candidato. O pré-candidato de candidato mesmo sou eu. O nosso deputado Eduardo da Fonte. Eu fiz muito pela saúde de Pernambuco. E eu vou ser o eterno deputado da conta de luz dos pernambucanos. E daí, o que aconteceu com o Gegel, gente? Ele fez um discurso em defesa de Kekel e atribuiu à atual administração mudanças na política da assistência social no Estado. Ao discursar durante a solenidade, ele afirmou que Pernambuco viveu nos últimos anos um cenário de descrédito em relação à atuação estadual na área social e atribuiu à atual gestão a implementação de ações voltadas à população em situação de necessidade, vamos dizer assim. É aquela palavrinha que eu disse para vocês, né? Vulnerabilidade. Viu? Eu que sou de projeto social, o pessoal todo que é de projeto social, vocês sabem, né? Você, assim, não tem a noção de como é que a gente vai fazer pedidos, que a gente vai fazer projetos. A gente sempre tem que colocar que é para atender pessoas em vulnerabilidade social. Tá vendo? E ele ainda disse mais aqui. Gegel disse mais. Sem citar diretamente os adversários ou administrações passadas, mas a gente entendeu muito bem o negócio, ele afirmou que o Estado conviveu com um governo omisso e ausente na assistência social e mencionou programas como o Bom Prato e a ampliação das cozinhas comunitárias como exemplo nas iniciativas adotadas pela atual gestão. Então, aquele negócio, né? Pois é. Agora, a história de Cumbuca aqui, gente, eu tô pensando aqui, né? Já dei o toque, acabei de dar o toque aqui para ela. Siga seu rumo, querido. Siga seu rumo, simplesmente isso. Bem, conhecido por ser um partido de centro com 3 ministros no governo Lula e com secretários do governo de São Paulo, o PSD deu liberdade para os candidatos filiados terem, né, como definir suas estratégias relacionadas à sua pré-candidatura presidencial. Exatamente, né, o PSD, que é o partido de Kekel, vou só lembrar para você que tem candidato próprio à presidência, que é Ronaldo Caiado. Então, o que acontece? O partido deu total liberdade para que Kekel abrace os dois. Ou simplesmente, vá lá, querida, vá com Lula, vá, porque é Nordeste, você sabe como é que é Nordeste, né? Nordeste tem sempre aquela dependência do coronel. Isso é um fato. Eu vou dizer para você,
Assista, bote no YouTube que você vai achar, se você não tiver Globoplay, assista o original de O Bem Amado. Isso mesmo, Paulo Gracindo, tinha Jardel Filho, que era o concorrente do prefeito, Odorico Paraguaçu, ele falava umas coisas complicadas. O sonho de Odorico Paraguaçu era fazer a obra do cemitério. Ele queria entregar pelo menos uma obra para a população de Sucupira. Você vai ver a novela toda em preto e branco, não é colorida, tá? Tô logo te avisando. Eu acho que ela foi em 1973, alguma coisa assim. E eu assisti no YouTube. E digo para vocês assim, para você entender todo o jogo da política que acontece aqui no Nordeste, principalmente aqui no estado, você vai entender tudo assistindo O Bem Amado. Final da história, o que acontece? O capanga do prefeito, né? Ele descobre umas coisinhas que o prefeito tá armaiando pau nele. Aí o que aconteceu? Ele já tinha armado a cena para dizer assim, vai, Jeca, atire, atire, atire bem mesmo, mas você sabe que você não pode me matar. Mas aí Jeca tava com aquela... Ele tava na unção do giraia. E daí o que foi que aconteceu? Pei, pei. E o prefeito foi-se embora. Sabe quem inaugurou o cemitério da cidade de Sucupira? O prefeito. Agora, engraçado é uma coisa, né? Aí depois o prefeito ressuscitou porque fizeram um seriado de O Bem Amado. Já pensou? Vai entender, viu? Então são essas coisinhas assim. É por isso, né, que Kekel tá tendo essa liberdade, né, de pedir voto para Lula, sabendo que Lula assinou o compromisso com o Johnny. Então ele é exclusividade de Johnny, viu, Kekel? Cuidado na vida. E tem uma coisa aqui que, sinceramente, eu gostei demais. Vamos fechar a Casa dos Patrão com essa notícia. Você lembra que eu falei aqui da história do deputado Luciano Bivar? Você lembra que eu disse aqui que o que eu falei, aliás, que ele falou, né, uma tremenda baboseira sobre a questão de dizer que tinha que acabar com os tubarões, que eu não sei o quê, e depois o CEMIT, de repente, de uma hora para outra, disse, não, nós estamos monitorando todos os tubarões, aquela coisa toda? Pois é. A Câmara Municipal dos Recife, os nossos vereadores aqui da cidade, eles aprovaram na segunda ontem uma moção de repúdio contra as declarações de Luciano Bivar, relacionada à questão dos tubarões. Agora você adivinha quem que pediu o voto de repúdio? Drogas Brito. Eu conheço Drogas Brito. Ele hoje está sendo vereador porque Jesus amado, esqueci agora o nome dele. Fugiu. Antônio Luiz Neto. Ele renunciou, né? Ele acho que virou secretário de alguma coisa, tipo assim. E Douglas Brito, ele já trabalhou comigo no gabinete do vereador. Então eu sei quem é a criatura, né? Ele recebeu 15 votos favoráveis e 5 contrários. A iniciativa foi motivada pelas declarações, né? Dessa aí, quem já assistiu, inclusive eu coloquei separado aqui no Kawaii, você vai ver a notícia que eu falei sobre Luciano Bivar. E aquela coisa, né? Nada mais justo. Por que nada mais justo? Porque, como eu disse para vocês, o deputado teve a melhor das intenções, né? De falar sobre os tubarão, não sei o quê. Mas ele deveria ter pensado naquele fatorzinho P. Toma cuidado. Fala com base mesmo. Ele deveria ter procurado o pessoal do CEMIT para realmente ter alguma coisa para falar certa, segura, com dados, com informações que realmente assim, puxa, está acontecendo isso, isso e isso. E eu disse que ia fechar, né? Mas tem uma aqui que eu não posso esquecer. A vereadora do Recife e professora da Universidade Federal de Pernambuco, Liana Cirne, gente, ela fala, parece um anjo. Eu fui para uma audiência pública que ela promoveu e ela foi nomeada para integrar o grupo de estudos sobre direitos fundamentais, limites e restrições, Panorama e Estado de Arte, vinculado ao Centro de Estudos Constitucionais do Supremo Tribunal Federal.
A designação foi oficializada por meio de portaria publicada no último dia 11. E o colegiado reúne especialistas da área de direito constitucional com a finalidade de desenvolver pesquisas, debates e estudos voltados à análise de direitos fundamentais e seus limites no ordenamento jurídico brasileiro. O grupo vai ser coordenado pelas juristas Ana Paula de Barcelos, Ingo Wolfgang Starlet, também de Scarlett, e Paulo Sávio Nogueira Peixoto Maia. Entre os integrantes também estão nomes da área acadêmica jurídica como Clemerson Merlin Cleve, meu Deus do céu, não, hoje eu não vou rir, não vou rir. Dirley da Cunha Júnior, Jane Reis Gonçalves Pereira. Então aí é o pessoal que vai estar aí fazendo os estudos sobre direitos humanos, direitos constitucionais, aquela coisa toda, né? Então pronto. Vamos ver, vamos acompanhar, vamos ver aonde que vai dar isso. E Dudu oficializa Eduardo Anderson Correia no comando da União Progressista lá em Caruaru. Então aí fechei a casa dos patrão porque vou dizer para você, hoje tá bom, né? Que pegamos todo mundo no pacote. Ai, Jesus, as cachorradas é uma benção, né, rapaz? Não, o grilo aos cachorros é uma beleza. Então amanhã tem mais Casa dos Patrão. E vocês sabem, né? Aqui a gente acompanha a política de um jeito que a gente deixa você por dentro das coisas e aproveite para dar umas risadinhas, né? Que a gente merece de vez em quando. A gente já sofre tanto, né? A gente sofre mais que aleijado. E aí a gente tem que dar umas risadas. A gente tem que rir. Vamos respirar, já disse William Bonner. Pois é, vamos dar uma olhada aqui nas coisas da cidade. Essa notícia está um pouquinho desatualizada, mas o que vai valer aqui para mim é o alerta que eu quero fazer para você. Eu, no sábado, né, eu estava com o pessoal da ONG Juntas Somos Mais Fortes. Estava lá fazendo uma conversa com o pessoal sobre essa questão de São João, as coisas, né, básicas, queimadura, lavar o trem. E eu só saí de lá depois do jogo, porque o pessoal me segurou, né, para a gente conversar, fazer algumas coisas. E vou dizer para você, na quarta-feira passada, o pessoal da Prefeitura de Camaragibe, eles apreenderam mais de 400 unidades de fogos de artifício com estampido, lá no centro. O centro da cidade de Camaragibe literalmente se chama Rua Elisa Cabral. Então, praticamente, o centro de Camaragibe é ali. E exatamente aqui, segundo a gestão municipal, os produtos apreendidos eles são proibidos pela lei local que restringe a venda e o uso de fogos com esses efeitos. De acordo com a prefeitura, a fiscalização teve caráter educativo e incluiu orientações aos comerciantes sobre regras previstas na legislação e na lei estadual 1795 de 2021. Durante essa operação, os fiscais vistoriaram barracas instaladas na via e recolheram 405 caixas de palitinhos, 30 de varetas, 24 de rojão e 8 de rojão de 6 quilos. Aí o que acontece aqui? Ainda, segundo a legislação lá de Camaragibe, inclusive existe uma coisa, né? Você, para vender fogos de artifício, você tem que ter uma autorização do Corpo de Bombeiros. Sabia disso não, né? Tá vendo como é bom ser bombeiro, bebê? Pois é, tem que ter autorização do Corpo de Bombeiros, não é de qualquer jeito não. Porque Deus o livre, acontece um problema e aí vai, deu para entender, né? Uma coisinha redonda que faz bum. Pois é. E por que eu quero fazer esse alerta? Nossa, quando o pessoal estava soltando umas bombas, misericórdia, meu ouvido, eu acho que ele pulou para fora da cabeça. Porque realmente é um negócio que incomoda. Então eu fiz questão, quando eu vi aqui na manchete, né, do Leia Já, eu digo, não, peraí, eu vou trazer essa notícia aqui para fazer esse alerta.
Por quê? Minha gente, olha, eu vou dizer para vocês, é muito bom a festa, é muito bom aquele barulho de música, né, aquela coisa toda, mas de todo jeito, a tua audição, depois ela vai sofrer. Eu trabalhei anos e anos em rádio. Eu trabalhei, por exemplo, 2 anos na Rádio Tamandaré, era um barulho tremendo. São 2 transmissores, aliás, eram 2 transmissores, porque hoje quem está lá no lugar é o Mix Mateus. E vou dizer para você assim, era uma barulheira tremenda. A gente dava graças a Deus quando largava. Só por conta do barulho. 2 transmissores ligados. O da Rádio Tamandaré e da Rádio Relógio. Eu digo brincando, eu digo, meus colegas dos transmissores, eles sofriam, viu? Porque não era brincadeira. E tinha que ser um som altíssimo. Não era som baixinho, não. Eu mesmo aqui, como eu digo para vocês, todo o som aqui do que eu faço, ele vai de acordo com a minha audição. Se eu coloco alto demais, me incomoda. Então imagine você, escute só. O que é que estes fogos bonitinhos, que não faz mal a ninguém, tu que pensa que não faz mal a ninguém, escute só. Existe a questão da poluição sonora na saúde humana, nos animais. Isso pode causar irritabilidade, distúrbios do sono, agravar problemas metabólicos, cardiovasculares e digestivos. Além disso, imagine quem tem o transtorno espectro autista. E eu estava justamente na casa dos autistas. O menininho lá, o filho da Angélica, meu Deus do céu, sofrendo, ficava para lá e para cá, parecia doido. Idosos, pacientes internados. Então, pensa direitinho. Eu fiz questão de trazer isso aqui, sabe para quê? Para você prestar atenção. Beleza, né? A gente quer comemorar, então presta atenção, não compre fogos do estampido, esse negocinho aí, tá? Porque além disso, ele cria crise de ansiedade, estresse e desregulação sensorial. Viu? Então não dê aos outros aquilo que você não quer. Lembre-se desse detalhe. Tá certo? Então fiz questão de trazer isso aqui hoje para que vocês prestem atenção. Tome muito cuidado com os foguinhos que vocês vão comprar. Tá? Pelo amor de Deus. Bem, gente. Olha, eu vou dizer para vocês. Lembra da história, né, que eu falei aqui de um rapaz tudo que recebeu indenização do Estado? Você acredita que agora tem mais uma indenização? Pois é, meus queridos. Presta atenção. O Estado de Pernambuco foi condenado a indenizar a mãe de um jovem que foi, né, vítima de uma rebelião na unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo lá no Cabo. Isso aconteceu em 2016. Segundo os autos, o jovem de 18 anos teve, né, infelizmente, seu corpo carbonizado e também misericórdia, né? Realmente o menino virou um presunto. A sentença, assinada em 20 de maio, estabelece que o Estado e a FUNASE deverão pagar de forma solidária, não é compulsória, né? Se é de forma solidária, vai pagar quando quiser, quando eles acharem que deve. Uma indenização de R$80 mil por danos morais. As duas instituições também deverão arcar com uma pensão mensal de 2/3 do salário mínimo, a contar da data do ocorrido, que foi 8 de abril de 2016, até o dia em que a vítima completaria 25 anos. A partir de então, a pensão deverá ser reduzida para 1/3 do salário e seguir até a data em que ele completaria... Ó, vamos falar direito, aqui é para falar direito. Não vou falar de brincadeira. Pronto, presta atenção. Em que ele completaria 65 anos. Agora, este recurso cabe, né, mais uma, vamos dizer assim, mais uma discussão. Então, exatamente, esse rapaz, né, ele perdeu a vida aí durante um motim que, segundo familiares, à época, era motivado pelo descontentamento com a direção da unidade. E, exatamente aqui, né, ao todo foram 10 jovens apontados como líderes do tumulto que foram encaminhados ao DHPP no Recife.
Agora eu acho engraçado, né? Nenhum deles responde não, né? O negócio todo, o erro todo foi para o Estado. Foi para a Funase. E os 10? Como é que será que estão esses 10? Será que eles estão vivendo livre, leve e solto, né? Porque quem fica na Funase, quando sai, já volta como se nada tivesse acontecido. Você já viu isso? Já viu em reportagens, alguma coisa do tipo? Pois é. Ainda diz aqui, ó. Na sentença, a juíza Milena Flores Ferraz Sintra, da Quinta Vara da Fazenda Pública, do Tribunal de Justiça, ela concluiu que a eclosão de uma rebelião não exime o ente público do dever de indenizar. Que danada é isso, Paulo? Ou seja, o Estado era responsável por todos os jovens que estavam ali. Deu para entender? É a mesma coisa de dizer assim, fulano, eu vou trabalhar, mas vou deixar meu menino aí na tua casa. Tu não sabe a bomba que tu pega. Sabe por quê? Porque a mãe saiu para trabalhar e você que cuida do filho dela. De repente, se esse menino cai, se lasca, quebra um braço, uma perna, lasca a cabeça, a responsabilidade é tua. Deu para entender agora? Então, é isso aqui que está acontecendo. Mas eu continuo perguntando. Os 10 que fizeram negócio com ele vão responder, aconteceu o quê? A gente quer saber, sinceramente, né? Porque, como se diz assim, né? O pessoal só quer uma oportunidade para fazer as desgracias. Sinceramente, aquele negócio, né? Eu estou no direito de perguntar porque, sinceramente, é algo que precisa, né, também responsabilizar quem fez. Não é só o Estado. Porque simplesmente ninguém vai adiantar, vai adivinhar que isso poderia acontecer. Também tem esse fatorzinho, né? Mas quem sou eu para discutir uma decisão judicial? Bem, gente, vocês sabiam que dos 60 anos de vida, Manuel Messias Vicente viveu 50 na rua Beira Rio, na Vila da Fábrica, em Camaragibe. Acabamos de falar de Camaragibe, rapaz. Ele ainda mora na casa construída pelo seu pai nos anos 70, às margens do rio Japão, afluente do rio Capibaribe, agora espremido por comunidades e bairros que avançaram às suas margens. A gente conhece essa história, né? O pessoal que mora na beira do rio, aí depois vai sofrer, que diz que o governo não deu nada, não fez nada. Pois é, essa novela a gente já conhece. Não estou dizendo aqui que a culpa é dos moradores, tá? Pelo amor de Deus. A gente conhece, inclusive, como eu disse, nós, no GABCPE, o Grupo de Apoio ao Bombeiro Civil de Pernambuco, está cuidando de uma comunidade ribeirinha. Inclusive, hoje a gente vai fazer o primeiro lançamento do Nubidec. Do quintal, seu Manuel, que sente saudades da pesca, dos banhos de água doce da infância, despeja todos os dias o esgoto que produz no curso d'água. A exemplo do que se estabeleceu como regra na rua, no bairro e na cidade. De acordo com dados de 2024 do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, 99% da população de Camaragibe, isso é muito estranho, né? Não conta com o tratamento e coleta adequado de esgoto. O percentual corresponde a 154.212 pessoas. Somente 24% delas fazem uso de uma fossa ou filtro não ligados à rede. Claro, né? Vou respeitar a sua hora de almoço, como eu disse para você. Viu? Não se preocupe. Exatamente, a maior parte dessas pessoas afasta seu esgoto por meio de rede geral. Então, para você ter uma ideia, tudo isso corre para o rio. E ainda diz aqui, né? O vizinho de Manuel, o vendedor Charles Henrique da Silva, ele chama a atenção para a falta de calçamento da rua que permanece enlameada, mesmo em dias de sol. Ele diz aqui, preciso sair para trabalhar com sacolas nos pés
Minha avó é idosa, tem dificuldade de circular pela rua sem mim. Ainda disse aqui. Ele destaca que a principal preocupação dos moradores é com a disseminação de doenças, né? A gente sabe disso. Aquela questão toda de leptospirose, pele, e lá vai o tempo. A muriçoca, né? Lá vai. E tem uma outra coisa também aqui, também fala sobre a questão de Alberto Maia, né? Praticamente os mesmos problemas, mas tem aqui, através da plataforma Municípios de Saneamento, o Instituto Água e Saneamento, cruza dados do Sinisa como o último censo do IBGE, com o objetivo de apresentar a situação das cidades brasileiras em aspectos como coleta, acesso a esgoto e água. Aqui, em Pernambuco, existe um prejuízo, o déficit de acesso a esgoto em Camaragibe. Ele só não é menor do que Petrolândia, o que equivale a 35.744 pessoas que não têm acesso ao esgoto adequado. E ainda existe aquela coisa, são 6.549.029 pernambucanos sem acesso ao esgotamento, enquanto o total de 90 milhões de brasileiros não tem esse tipo de infraestrutura. Pois é tudo a céu aberto. Ainda está aqui para a gente fechar essa matéria, diz aqui, coordenador de conhecimento e difusão do Instituto, aliás, do IAS, Eduardo Caetano, ele ressalta que as informações do Sinisa, Sistema Oficial de Dados do Governo Federal sobre Saneamento Básico, são fornecidas pelas próprias prestadoras de serviço. E ele destaca também que os municípios com sistemas deficitários problemáticos, né, precisam ser priorizados pelas concessionárias. Aí já diz aqui, segundo Roberta Alcoforado, professora de Engenharia Civil da Universidade de Pernambuco e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe, a professora de Engenharia Civil, Roberta Guedes, diz aqui que o esgoto despejado sem tratamento nos rios e canais de Camaragibe acaba seguindo para o rio. Né? E também destaca que, embora a concessão de serviço prestado na cidade tenha sido realizada em 2013, o comitê nunca teve acesso aos planos e cronogramas previstos pelo contrato. Aí vamos aqui para as respostas. Questionada pela reportagem do Diário, pelo problema do saneamento, a Prefeitura de Camaragibe disse que o saneamento da cidade é de responsabilidade da Compesa. E ainda diz mais. A Compesa informou que o programa, tem um tal de Programa Cidade Saneada, que é uma parceria público-privada com a BRK, responsável pela expansão e manutenção de esgotamento sanitário. Camaragibe faz parte desse programa. E diz aqui que os investimentos previstos para a cidade estão inseridos na reestruturação contratual em andamento, processo que busca adequar o contrato às diretrizes do novo marco legal de saneamento, com atualização dos cronogramas de obras de coleta e tratamento de esgoto. Então aqui, Camaragibe é a segunda cidade que não tem um esgotamento sanitário decente. Entre as 10, vou dizer para você, tá? Aí de Igaraçu. Igaraçu é a quinta cidade que não conta com saneamento básico ideal. Pois é. Então tem Petrolândia, Camaragibe, São João, Arco Verde, Igaraçu, Moreilândia, Granito, Ipapetim, Cabo e Santa Filomena. Então a população sem esgoto no Recife é de 6.549.029 habitantes. Pois é, né? Então, quem tem sua casa, quem tem suas coisas e tem todo um esquema de saneamento básico, agradeça a Papai do Céu, porque tem gente que está sofrendo por conta disso. E tem uma outra coisa aqui bem curiosa. Você sabe como é que funciona a vida de uma pessoa solteira? Engraçado, né? Semana passada, dia dos namorados, aquela festa toda. Mas e aí, quem mora sozinho, como é que fica? Uma pessoa que, vamos dizer literalmente, não tem sua casa própria, tem que viver de aluguel. E olha, escuta isso aqui. Morar de aluguel aqui no Recife tem se tornado cada vez mais desafiador para quem mora sozinho.
ou ainda mantém o sonho da casa própria. Segundo dados do índice mensal do levantamento FIPE-ZAP de locação residencial em abril, realizado em parceria com o grupo OLX, a capital foi a terceira com o aluguel mais caro entre as 22 capitais brasileiras pesquisadas. O preço médio para morar no Recife, imagine você, é de R$ 63,39 por metro quadrado. Vamos traduzir isso aqui, para você entender. Se eu, vamos dizer, não compro não, eu alugo uma casa que tem 10 metros, baseado neste metro quadrado aqui, uma casa de 10 metros daria uma média de R$ 633,90. Ficando atrás de São Paulo, que tem um aluguel mais caro, e Belém. E depois vem Florianópolis e o Rio de Janeiro. E assim, né? Diz aqui a experiência do designer recifense, o El Ferreira, de 33 anos. Ele mora na Boa Vista e afirma que o principal desafio de morar sozinho é a organização financeira. Ele chegou a quase desistir de ir para o seu próprio canto quando ficou sem emprego durante um período da sua vida. Mas para manter essa rotina, ele teve que cortar algumas despesas. Por exemplo, quase todo o salário vai para as contas da casa, sobrando pouco para planos e lazer. Deixei de lado viagens, compras e cancelei até os Netflix da vida. Eu estou prometizando aqui, tá? É uma vida diferente, mas não abro mão. Ele diz aqui, né, que o recifense paga atualmente R$ 1.500 de aluguel, mas considera o valor mais acessível quando comparado a outros aluguéis em apartamentos, tipo na Jaqueira e nas Graças, que custa uma média de R$ 3.000. Você vem pro lado de cá, né, Zona Norte, aí tem aquela historinha lá do negócio do kitnet, né? O kitnet fica mais baratinho, é pequenininho, só dá para uma pessoa e não vai ter problema nenhum, vamos dizer assim. Então, minha gente, tem outras informações aqui para passar, inclusive, deixa eu ver aqui, né? A página mudou. A página virou, já dizia uma música aqui, agora. A página virou e o negócio também aqui, eu vou dizer para você, rapaz, essa notícia eu não posso fechar o nosso bloco local sem falar disso aqui, rapaz. Você acredita que um prefeito, né, cara? O prefeito foi assaltado. O homem foi assaltado e teve um carro roubado, né? Parece a história de um bicicleta, né? Vamos entender isso aqui. O prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Elinho Aragão, foi vítima, né, a mão armada lá na noite do último sábado, no bairro Nova Santa Cruz. E exatamente foi perto da entrada da casa do vice-prefeito Flávio Pontes. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos. Em imagens gravadas pelo circuito de segurança, é possível observar o momento em que duas vítimas da sociedade chegam ao local em uma moto e rendem o prefeito. Em seguida, uma das criancinhas assume a direção do veículo e foge, enquanto o seu companheiro de aventura deixa o local pilotando a moto. Segundo o 24º Batalhão da Polícia Militar, logo após pedido de socorro, foi iniciada uma operação conjunta com a Guarda Civil para interceptar os criminosos. O automóvel foi localizado, recuperado durante essa operação de risco, mas as autoridades não detalharam as circunstâncias exatas ou o local onde o carro foi encontrado. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco confirmou que a ocorrência foi registrada pela Delegacia de Santa Cruz. Após passar por perícia, o veículo foi devidamente restituído ao prefeito. É porque foi o carro do prefeito, né? O carro do prefeito pegaram, levaram, fizeram um rolê e depois o carro estava lá. Bonitinho de novo. Nem parecia. Nem parecia. Tá vendo? Agora vai tu, criatura. Vai tu ter teu carro roubado para ver o que acontece, né? Pois é. Então assim a gente fecha o nosso bloco da cidade. Vamos analisar as notícias do Brasil e do mundo.
Pois é, falamos dos aluguéis, falamos de um monte de coisa aqui. Ah, meu Deus do céu, esqueci da notícia do Timbu, rapaz. Pelo amor de Deus. Agora que eu vi aqui o bendito do Timbu. Gente, eu não posso deixar de registrar isso aqui. Como é que pode uma coisa dessa? Você acredita que um Timbu, não é o Náutico não, viu? Não é o Náutico. Um Timbu, o bichinho, ele caiu do forro do hospital, né, do refeitório no Hospital da Restauração. Imagine você, viu? Pois é. Como é que pode um negócio desse, né? Segundo relatos, o roedor foi resgatado, porém ainda não foi informado que o órgão realizou o resgate nem para onde ele foi levado. Meu Deus do céu. Em nota, o Hospital da Restauração informou que um biólogo da Secretaria de Meio Ambiente vai visitar o local ainda nessa semana, né, para avaliar a situação. Porque de repente pode ser um timbu que tenha feito uma toca ali, ter reproduzido, né, essas coisinhas assim. Então, não tem como impedir a presença do timbu não, viu? Não tem como. Timbu é o que mais tem aqui na escadaria da minha casa, então deixa os bichinhos, né? E aquele negócio, ele é brabo, viu? Timbu é brabo. Mexa com ele não. Ai, meu Deus do céu. Gente, e a Anvisa mantém ainda a suspensão dos lotes dos produtos da IP. Você acredita nisso? Pois é. Também tem um outro fatorzinho aqui, que os Estados Unidos e o Irã, né, continuam aí tentando selar essa paz que a gente precisa tanto, né, criatura? Pelo amor de Deus. E tem uma coisinha aqui, que vamos agora lá para Cabo Verde. Olha só, que coisa linda, Jesus. A Copa do Mundo é bom, né, que deixa todo mundo feliz e contente. Você sabe que vem as greas junto, né, então... Pois é. E vídeos mostram a população de Cabo Verde, no arquipélago africano, comemorando nas ruas o heróico empate contra a Espanha por 0-0. O povo africano ainda tem esperança de alguma coisa. Até no empate eles comemoram. Mas vendo tu, criatura, aprende com este povo que se tu tá aí empatado, Santa e Náutico, ou então Santa Esporte, tu já quer quebrar as coisas, já quer destruir as coisas, tá vendo tu? O povo da África aí, ó, foi pra rua comemorar empate. Tá vendo tu? Aprende com esse povo, rapaz. Ai, Jesus. A partida marcou a estreia do país em Copas e recebe contornos ainda mais épicos quando se compara a trajetória dos dois, né? Das duas seleções, aliás, não dos clubes, não. Enquanto os espanhóis ostentam uma seleção estrelada, com algumas das principais estrelas do futebol do planeta, o pessoal lá de Cabo Verde conta até com um atleta prospectado através do LinkedIn. Meus Deus! Pois é, meus amores. Aprendam a ser humildes. Aprendam a ser humildes com o povo africano, pelo amor de Deus. Olha, inclusive tem uma coisa aqui que é preciso a gente focar, que a moça, né, que aconteceu lá aquele negócio todo que ela estava fazendo, acho que era a rapel, alguma coisa assim, jump, né? E infelizmente ela foi vítima, né? Quando dá fé o pessoal, cadê lá os equipamentos de segurança, tudo, de repente a mulher, vum! Aí eu te pergunto numa hora dessa, cadê as regras de segurança? E aí, como é que vai ficar o resultado depois, né? E ainda diz aqui que Trump assegura que Estreito de Hormuz estará completamente aberto. Bem, você sabe que a gente gosta de acompanhar a loucura do Trump, né? Eu quero dizer para você que nós estamos fazendo a Copa do Mundo em United States, na minha terra, porque foi eu que pedi a FIFA, eu exigi da FIFA. Se a FIFA não fizesse a Copa no meu país, eu iria bombardear toda a FIFA. Aí foi feita a Copa lá, a Copa está acontecendo nos Estados Unidos. Mas diz aqui que Donald Trump afirmou, com o pé junto, que o Estreito de Hormuz estará completamente aberto na próxima sexta.
depois que o Washington e o Teherã anunciaram um acordo para pôr fim ao confronto no Oriente Médio. Embora o conteúdo de acordo não tenha sido divulgado, o Irã informou que as negociações devem começar em no máximo 60 dias, com o objetivo de alcançar um acordo definitivo em questões espinhosas, como seu programa nuclear e as sanções na economia. Então, vamos ver, né, se Trump não volta atrás, vamos ver o que acontece e vamos aguardar. Pois é, gente. Inclusive aqui uma das manchetes do Diário de Pernambuco fala em relação a descarrilamentos e outros problemas que estão aí no metrô do Recife, né? São coisinhas assim que a gente já aborda tanto e vamos ver depois as cenas dos próximos capítulos, como se diz. Vamos aqui ainda falar sobre um pouquinho da Copa do Mundo. Ai, meu Deus. O Brasil treinou nessa segunda sem Neymar, Rafinha, Guimarães e Magalhães. Olha só a dupla aqui, né? Guimarães e Magalhães. Oh, yeah! A seleção brasileira treinou nesta segunda sem o ataque de Rafinha, o volante Bruno Guimarães e o zagueiro Gabriel Magalhães, em sua primeira atividade em campo após o empate de 1-1 com o Marrocos, na estreia da Copa do Mundo. Rafinha, Bruno e Gabriel, titulares contra os marroquinos, ainda apresentaram desgaste físico pelo jogo disputado no último sábado. Engraçado é uma coisa, né? Os caras tiveram desgaste físico. Rapaz. Aí eu pergunto, né? Será que o jogo aconteceu numa hora que o sol estava muito quente, estava muito desgastante? Será que foi isso? Os caras são treinados, né? Vamos aprender aí com os caras, os monstrão, né? Como é que faz? Tem que ter a tal do whey, onde é pré-treino, pós-treino. Pega a dica com os monstrão. O atacante do Barcelona, que andou descalço ao redor do campo, está com os pés calejados. E além do trio, Neymar ainda esteve ausente do treino na tarde, comandada por Carlo Ancelotti e sua comissão técnica sobre um solo escaldante. Ah, tá! Deu para entender, né? Então eu vou dizer para tu, por que não chamaram os jogadores daqui do Nordeste, sabendo como estaria o clima nos Estados Unidos, né? Pois é, meus amigos. O pessoal não pensa nisso, né? Foi até o que eu tinha falado no começo, na hora das manchetes, que vale mais, né? Os caras do Flamengo, do Rio de Janeiro, São Paulo, seja lá quem for, né? Para fazer essas coisas. Então agora, paga o preço, aguenta. Fazer o quê, né? Pois bem, gente, vamos agora. Deixa eu ver aqui se eu falei todas as notícias, porque o resultado depois eu esqueço, né? Depois eu fico me culpando aqui porque eu esqueci de falar tal coisa. Pois é. Sobre o acordo que a gente acabou de falar. Inclusive aqui tem um negocinho bem interessante para fechar o nosso noticiário do Brasil e do mundo, que o Brasil vai desenvolver um sensor que será obrigatório para os carros, para os veículos, em 2029. Esse sistema está sendo desenvolvido aqui em Pernambuco. Tá? Vamos ver aí, né, se vai dar certo, se não vai ter problema aí depois. Muito bem, vamos agora dar aquela passadinha no futebol para a gente poder fechar o nosso noticiário muito bem. Pois é, rapaz, como estão os nossos clubes durante a Copa do Mundo? Será que vai ter gente jogando? Como é que vai ficar a situação? Ai, meu Deus do céu. A gente tem que rir. Rir é o melhor remédio, com certeza. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo no esporte. Com um a mais, o Sport empata com São Bernardo e desperdiça a nova chance de liderar a Série B. O Sport, pelo amor de Deus, né? Com Zé Lucas, o Sport ganha reforços, ganha retornos importantes para encarar o São Bernardo. Com um gol no último lance, o Santa bate o Brusque e segue na briga pelo G8 da Série C. E também, né, aqui o direito de imagem a gente já falou, inclusive, né, o técnico do Santa Cruz ele está tentando blindar o elenco após protestos por salários. Ainda não há o que dizer desse grupo, é o que ele disse. Mas já o Náutico fica na frente 2 vezes, mas cede empate para o Novo Horizontino. E após deixar o G6,
o Timbu se prepara para a difícil sequência fora de casa na Série B. O Timbu acabou parando lá no refeitório do Hospital da Restauração, né? Pode um negócio desse? Fechamos o noticiário e, como sempre, todos os dias, eu quero fazer a nossa DR, o nosso pensamento. Mas não é aquele pensamento da Dona Maria Brown que ela fala uma frase e você não entende nada, você tá entendendo? Pois é. Quem disse pra você que Deus é carrasco? Quem disse pra você que Papai do Céu é maligno, ele é ruim, que ele gosta de maltratar as pessoas? Quem foi que disse isso pra você? Eu não. Se você ouviu isso de algum lugar, pode ter certeza. É fake news. É uma mentira. Deus, você pode até dizer assim, não, mas ele acabou com o mundo naquela situação de Noé. Realmente, ele viu que o povo ali estava tão, vamos dizer assim, né, faltando tanto com respeito, que acabou, né, tendo o dilúvio. Mas tu já notou que quando acontece a chuva, quando tem um sol quente, quando acontecem as coisas, é a gente mesmo que provoca? Por que será que o tempo hoje está tão desmantelado? Tá fazendo sol, o sol está muito escaldante. A chuva, meu Deus do céu, que chuva perigosa. Mas quem que está mexendo com o meio ambiente? Quem é que está desmatando? Quem é que está fazendo calçamentos de piche nas ruas para aumentar a sensação de calor? É Deus? Não, né? Mas fulano está doente. Por quê? Como é que pode? Se as pessoas oram. Se Deus é tão bom, por que ele não cura aquela pessoa? Mas aí eu te pergunto, aquela pessoa adoeceu por quê? Será que ela teve algum problema durante a gestação? Será que ela teve algum problema na sua própria vida? Não se cuidou como deveria? Você está vendo por que eu estou te dizendo que Papai do Céu ele não é nenhum carrasco? Ele fica só olhando, observando as besteiras que nós seres humanos fazemos. Então, quando alguém abre a boca e diz para mim, de preferência, assim, porque Deus é injusto, aí eu apresento todas essas justificativas. Ele é tão misericordioso que você e eu estamos vivos ainda. Sabe a Covid que aconteceu lá atrás? Eu e você estamos vivos, tivemos sequelas, mas foram coisas provocadas pelo ser humano. E assim é a vida. A gente tem aquela mania de culpar Deus pelos nossos erros. Mas nunca abre a boca para dizer que Deus ele é ruim, porque ele não é. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, diz o profeta Jeremias no seu livro de Lamentações. Tudo que está errado é responsabilidade do homem, é responsabilidade do ser humano. Bora? Vambora? Terminamos o de hoje com você de hoje. Obrigado pelo seu carinho, você que nos ouviu, você que nos assistiu. Obrigado, Rádio Igaraçu, obrigado, Rádio Vitória, obrigado você que estava no Kawaii, você que estava no de hoje com você.blogspot.com. Obrigado. Hashtag Viva a Nossa Amizade. E amanhã a gente se fala na permissão de Papai do Céu.